passada, o governador do Banco Central português foi passar uma mensagem de otimismo, ou pelo menos de pessimismo moderado em relação àquilo que é a economia portuguesa, em particular à evolução que houve entre 2008 e 2019. E porquê é que eu digo que foi otimista? Porque houve uma série de coisas que ficaram esquecidas. A primeira coisa que ficou esquecida foi ter-se dito que entre 2008 e 2019 houve anos, para muitos países da União Europeia, e destinos de exportação de Portugal que foram muito bons e, portanto, a economia portuguesa aproveitou esse facto, não por causa de nenhuma medida em particular que tenha sido tomada, mas porque as condições de procura eram muito favoráveis. Depois não se disse que Portugal tinha evoluído favoravelmente em alguns indicadores, mas não se disse quanto é que os outros países tinham evoluído. Se tivesse dito, tínhamos chegado à conclusão que Portugal estava no pelotão, não estava no pelotão da frente na evolução desses indicadores, designadamente o PIB. Portanto, a sua evolução tinha sido favorável, mas menos favorável do que a de muitos países. Já para não falar de uma coisa que raramente se diz quando se fazem este tipo de análises, que é o dinheiro que foi preciso despejar na nossa economia portuguesa com rentabilidades baixíssimas para atingir essas melhorias. E depois Portugal, infelizmente, continua a ser tratado como aquele aluno que tira 5 e depois começa a tirar 8, numa escala de 0 a 20, e portanto só tira negativas, mas que se bate palmas. Foi o que aconteceu em relação às melhorias da produtividade. Disse que a produtividade tinha aumentado, mas esqueceu-nos de dizer que, ou esqueceu-se o seu governador de dizer que Portugal continua a ser o 6º país com a pior produtividade da União Europeia. Pois não podemos falar só daquilo que corre bem, também temos que falar daquilo que corre mal. E a faturação média das empresas portuguesas, como eu disse aqui a semana passada, decresceu 2%. E depois, já que o Sr. Governador tinha à frente dele, eventualmente, os grandes responsáveis das grandes empresas portuguesas, podia ter dito que essas empresas, a sua faturação média caiu 10% durante o período que estava a ser analisado e que a sua produtividade aumentou, pasme-se, 0%. Depois, quando a conversa foi para o setor financeiro, foi dito que os bancos hoje estavam bastante melhor do que estavam em 2015. Então, em 2015 não estavam muito melhor do que estavam em 2011 ou 2012, depois de uma intervenção da Troika. E também, porque é que não foi dito que os bancos hoje em dia continuam a precisar de intervenções estatais e, oxalá que não, num futuro, eventualmente, haverá bancos que ainda precisarão. Em relação à pandemia, que era uma coisa que não podia ficar fora do discurso, disse que as empresas tinham feito o seu trabalho de casa e estavam preparadas. Mas só se falou da primeira vaga, não se disse que os empresários estão a suster a respiração desde março e que agora é que começam os problemas graves que vão ter que ser ultrapassados. E finalmente mostrou-se um gráfico com evoluções muito positivas este ano da economia e quando nós vamos a ver, a única coisa que tinha era um gráfico de crescimentos negativos, que iam desde muito negativos até pouco negativos. Portanto, a minha pergunta é, espera-se de um governador de um Banco Central que ele seja retórico na análise ou espera-se realismo? A mim o que sempre me disseram é que nós devemos ser otimistas na fixação dos objetivos e pessimistas na análise para deixar uma margem. Se nós quisermos continuar a ter um Portugal do pouquinho, façamos o contrário. Sejamos otimistas na análise, para manter o pessoal iludido que tudo está bem, e pessimistas na fixação dos objetivos.